Olá! Muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio aqui no canal. Eu sou a Valentina, pra quem não sabe, eu sou amante de neurociências, de filosofia, eu adoro ler e eu quero transmitir meus estudos, meus conhecimentos, inclusive para viver uma vida mais tranquila, no meio de um caos que está o mundo de hoje em dia, né? Mas enfim, bem-vindos a mais um episódio. Aqui é para relaxar. Pegue seu café, pega seu chá, pega sua água. Já bebeu água hoje? Você tem que tomar água. E vamos lá. Eu estou aqui com meu café, com minha xícara do tio Freud. Hoje eu vou hablar. Hoje eu estou, eu estou guardando esse assunto faz um tempinho já, porque essas 2 semanas que eu não gravei um episódio assim, de uma conversa mais sincera, mais sem limite, sem filtro. É uma conversa, eu, você, um café e é isso aí. Todo sincericídio vai ser um episódio desses, sincericídio. Mas com backup, com repertório. É óbvio que eu não vou falar alguma coisa sem ter estudado antes. Então, pra quem não sabe, eu estou lendo Jane Eyre. Bom, é o livro da Charlotte Brontë. E quando me falaram, Valentina, quando você começar a ler esse livro, vai mudar a tua perspectiva sobre o mundo, vai mudar você vai mudar depois de ler esse livro. E até agora eu estou mudando. E eu não estou nem na metade do livro. Assim, gente, que obra-prima. Cara, eu comecei a ler esse livro. E eu sabia que ia gostar, mas eu não sabia que ia ser tão revolucionário pra minha vida. A única explicação que eu posso dar pra vocês é assim: quando você lê esse livro, você se liberta de muitas coisas que você não percebe, que você está presa sobre. E um desses assuntos encaixou certinho nos acontecimentos da minha vida e nas observações que eu faço. Porque eu sou uma pessoa que prefere observar ao falar. Mas ultimamente eu estou preferindo falar o que eu observo. Eu entendi agora. Eu fiquei observando durante essas 2 semanas, depois de ocorridos também na minha própria vida. Eu experienciei isso, tal qual a personagem Jane também. É sobre rotulação das pessoas. Já aconteceu alguma vez nas suas vidas que você simplesmente está em um lugar, em um local, uma roda de amigos, uma roda de família, um aniversário, etc. E logo, por exemplo, sei lá, você está com uma certa expressão. Você está de boa, escutando assim. Você tá normal. Você tá normal. Pensando assim, será que eu vou passar na prova lá da faculdade? Será que lá no trabalho? Você tá pensando em coisa assim, viajando na maionese. E daí vem um familiar, um amigo, alguém, e fala: nossa, você tá brava? Você está irritada com algo? Daí você para assim. Eu? Sim, você. Não estou brava, não estou enfadada, não estou irritada com nada, eu só tô pensando. Mas você tem cara de estar brava, você quer desabafar? Isso já não irrita pra vocês? Pra mim irrita, e isso aconteceu na minha... Isso aconteceu comigo. Alguém rotular o que você está sentindo porque está presumindo nas fontes da cabeça dela de que você está fazendo tal coisa, ou você está sentindo tal coisa, você está pensando em tal coisa, por conta de uma ação, de uma expressão, de algo que você falou. A pessoa presume algo com base a algo ilusório, fontes da cabeça dela. E é isso que a gente vai falar hoje. Porque o problema é a gente achar que é tudo sobre nós. Tudo. Teu amigo não tá falando muito com você ultimamente, não tá te mandando mensagem, você já assume e presume de que a culpa é tua. Puxa, o que eu fiz pra ele não me mandar mensagem? Nossa, eu acho que fiz alguma coisa. Ele deve estar bravo. Será que ele tá bravo? Eu acho que tá bravo.
acho, achismo. Mas o mundo e a vida não é sobre achismos. Sinto muito te informar que não é sobre achismos. Então, fica aqui, foca, presta atenção em Jane Eyre. Tem um diálogo entre a Ellen e a Jane. No começo da escola lá, que elas se juntam, a Jane aproxima-se da Ellen. E um dos diálogos que elas tiveram repercutiu muito nesse assunto específico. E principalmente depois de ter acontecido um ocorrido como esse, de rotular o que eu estou sentindo com base a uma expressão minha, de uma pessoa que nem me conhece direito. A rotulação, tal qual. Quando eu falar rotular, o que é rotular? Rotular seria definir, catalogizar, logo tal qual o nosso Oscar Wilde, um dos meus autores favoritos, fala em O Retrato de Dorian Gray. Definir e limitar. Você está limitando literalmente a realidade quando você define algo, rotula algo. Nossa, meu amigo não está me mandando mensagem. Eu estou agora rotulando de que ele está bravo comigo. Ou seja, você está limitando a realidade. E aí que tá. Olha esse diálogo que em Jane Eyre, tal qual anteriormente eu comentei sobre. A Ellen fala bem assim: ela foi cruel com você, sem dúvida. Porque, veja só, ela não gosta das pessoas com características iguais às que você tem. Agora entra essa pauta. Ela não gosta de pessoas com características que nem as que você tem. Em algum momento ela falou, foi culpa tua? Em algum momento ela falou, sim, Jane, você fez isso, então por isso que ela te tratou mal. Não. Ela falou características que você tem. Nem sempre, e quase nunca, o problema é com a gente. Quando você entende isso, a sua vida, você começa a enxergar as situações e o modo que as outras pessoas agem ao seu redor de forma mais leve. Porque assim, quando você entende de que nem sempre e quase nunca é com a gente. A pessoa pode ter tido um dia horrível no trabalho. E sem querer, porque ninguém quer ser grosso, ninguém quer ser cruel. A pessoa é grossa com você. Quando você entende que você não foi a causa e você só foi um efeito, muda completamente tua vida. Eu vou repetir, quase nunca você é a causa de algum mal feito das outras pessoas. A maioria das vezes, você é o efeito. A pessoa teve um dia ruim no trabalho, ela foi grossa com você. Quando você entende que você não é a causa, e você é apenas um efeito colateral, você não vai levar pro pessoal. Você não vai levar pro pessoal uma coisa que não é tua. Você não foi a causa disso. Então, por que eu vou me ofender? Por que eu vou me machucar? Ele foi grosso comigo, sim. Mas eu não sei o que aconteceu no dia dele pra ele estar desse jeito. Pra ele ser grosso com alguém e descontar uma emoção em alguém, quando você não sabe nem o que aconteceu no dia dele. É simples. Quando você acha alguma coisa, como que você resolve? Perguntando. Pesquisando. Então, se você tem algum achismo que você acha que é com você, um problema que a maioria das vezes não é com você, você vai lá e pergunta. Eu estou falando entre relações de pessoas, não estou falando de problemas na vida pessoal. Estou falando entre a interligação e a interconexão que você tem com as outras pessoas. Se alguém é ruim com você, ou não foi gentil com você, não te dá o direito de rotular ela como algo ruim por conta de uma ação, ou de algo que ela falou, pois você não sabe nem se ela é uma pessoa ruim. Um dia ruim para uma pessoa
não define ela como uma pessoa ruim, certo? Tal qual na minha série favorita, The Rookie, o Novato, o John Nolan, na primeira temporada, ele fala bem assim pra treinadora dele. Um dia ruim não define o caráter inteiro de uma pessoa. Não podemos definir ou rotular uma pessoa por conta de eu acho. Ah, eu acho que aconteceu isso com ela. Eu acho que eu fiz tal coisa pra ela. Achar não é ser. Ponto. Quando você acha, nossa, eu acho que, não sei, essa camiseta é verde. É verdade isso? É verdade? Não. Ah, mas pra ela é verdade, Valentina, e agora? Então a pessoa acha que é verdade. Pra ela é uma verdade. A verdade é relativa. Não, relativa não é. Relativamente não é. A verdade não é relativa. É tudo menos relativa. Como que uma pessoa descobre a verdade absoluta? É uma verdade absoluta. Como ela vai descobrir uma verdade? Tô te perguntando pra você. Perguntando, pesquisando, estudando. Gente, é simples, cara. A gente define coisas por conta que a gente acha nas nossas fontes das nossas cabeças que isso é verdade quando não é. E quando você percebe que você não sabe nada, tal como Sócrates falou, eu só sei que nada sei. Você tem que aplicar isso a tudo. A tudo. Porque assim, você. Principalmente quando se trata em relação com o outro. Porque o outro não vai agir como você quer. O outro não vai agir, eu acho que ela tá brava por conta que ela tá com uma expressão, ela não está com a expressão feliz. Ela automaticamente está brava. Ela não vai agir brava por conta que você acha que ela tá brava. Eu tô estudando sobre interpretação do mundo. Se vocês não viram meu vídeo anterior, o episódio anterior sobre interpretação de mundo, vão lá e assistam porque tá bem interessante para vocês terem um pouquinho de repertório com esse vídeo aqui. A gente enxerga o mundo através de interpretações. E tem uma definição, um acontecimento que é global. Todo mundo passa por isso, e principalmente crianças, que é o egocentrismo. O egocentrismo é quando uma pessoa interpreta o mundo, a palavra interpreta o mundo com base apenas em seu próprio ponto de vista. E essa pessoa, muitas vezes, ignora ou não entende bem as perspectivas das outras pessoas. E essa perspectiva egocêntrica que uma pessoa tem quando ela é caracterizada uma pessoa de caráter egocêntrico, tem a dificuldade da capacidade de entender a diversidade de perspectivas, a diversidade de pensamentos e experiências que existem entre as pessoas. Ou seja, ela só enxerga o modo que ela interpreta o mundo. Ela só enxerga o que foi apresentada para ela. Ela não enxerga e nem se interessa também. Ou não procura ou não tenta entender a outra interpretação de mundo da outra pessoa. É uma pessoa egocêntrica. Ou seja, ela só vive numa bolha onde só ela habita. Só ela habita, só ela está certa ou errada. O egocentrismo todos temos, tá? Todos somos egocêntricos em certas áreas, em certos momentos das nossas vidas. Mas cabe a nós sair um pouco da nossa bolha para ter uma mente aberta. E saber exatamente de que a gente quase nunca é a causa de um problema. A gente pode ser o efeito dele, tá? É assim que se descobre, porque assim, gente, é normal, sim, a gente é egocêntrico, nós somos egocêntricos. Se não fôssemos egocêntricos de preservar
a nossa própria experiência e nós mesmos, não teríamos um mecanismo de defesa para sobreviver em certas situações. Detalhe. Mas assim, ser egocêntrico, você tem que ter muita autorreflexão. Mas uma situação que te tira desse egocentrismo é saber que você quase nunca é o problema. Você quase nunca é o problema. A maioria das vezes, você é o efeito, não a causa. Tá? Primeiramente. Segundamente, você escapa do egocentrismo, ou um pouco dele, em certas situações. Declara, eu vou falar de novo e destacar agora, destacado. Não estou falando de que você vai eliminar o egocentrismo completamente, porque sem ego não teríamos muitos mecanismos de comportamento, tá? Mas eu tô falando do egocentrismo quando você acha que o problema é você. Esse é o assunto do vídeo. Quando as pessoas rotulam você, ou você está rotulando uma pessoa, uma situação, um diálogo, porque você acha que o problema é você. Ou você acha que a pessoa está com problema com você. Ou você acha alguma coisa que não é verdade. Eu estou iluminando a verdade para vocês. Agora, situações e como você interpreta o modo que as outras pessoas conversam e se conectam com você é diferente, tá? Então, presta atenção. Inclusive tem um livro que eu li faz muito tempo, mas eu quero ler de novo. Eu até separei. Osho, o livro do ego. Liberte-se da ilusão. É o prefácio do livro. O que é o ego? O ego é exatamente o oposto do verdadeiro eu. O ego não é a pessoa. O ego é a decepção criada pela sociedade para que as pessoas possam continuar vivendo na fantasia e nunca se perguntarem a respeito da realidade. E o problema do egocêntrico, todos somos egocêntricos, mas o problema do egocêntrico é criar expectativas, presumir coisas, por conta da falta de controle que ele sente. Porque ele, quando vê uma situação que ele nunca teve uma experiência sobre, logo o cérebro começa a entrar em pânico. Entra em pânico por conta do circuito que temos de prever coisas. O cérebro adora prever coisas. Agora, quando ele se depara com uma situação desconhecida, ele já entra em pânico, conforme nós mesmos entramos em pânico, consequentemente. Logo, é aí que está o ponto de tudo. O egocêntrico cria expectativas e especulações para encaixar a realidade dele. Mas a realidade dele é relativa. Quando eu falo realidade relativa, é por conta que escapa da verdade. Relativo, verdade não tem relativa. Não tem relativo. A verdade tem uma verdade absoluta. Agora, o jeito que nós interpretamos é relativo. Mas, repetindo, o problema do egocêntrico é colocar expectativas. E esse é o problema. Esse é o problema. Presta atenção, tá? Presta atenção que isso daqui vai ser vital para você. Não crie expectativas sobre as atitudes dos outros. Você não pode criar uma expectativa sobre uma pessoa. Ah, eu, Valentina, adoro flores. Amo flores, tá? Adoro flores e receber flores e ganhar flores. Eu adoro. Começo a namorar. Logo, eu crio a expectativa de que ele vai me dar flores. Passa um mês, passa 2, passa 3, vai passando o tempo e você não atinge a expectativa. Logo você se frustra. Eu desconto nele. Puxa, ele não me dá flores.
cara, nossa, que desconsideração. Ai, ele não me ama. Ai, eu fiz alguma coisa que deixou ele bravo. Ai, que não sei o que lá. Eu acho que isso e aquilo. Vou fazer uma pergunta. Ele sabia que você gosta de receber flores? Ele sabia que você ama de paixão receber flores? Meninas, presta atenção porque isso daqui acontece muito. Você criou uma expectativa e você não comunicou a expectativa. Eu gosto muito de receber flores e eu gostaria de vez em quando receber flores. Custa muito falar. O problema não é colocar e criar expectativas. O problema é você querer viver na base delas e não comunicar as suas expectativas e esperar que o mundo atinja elas. A vida, as pessoas atinjam as tuas expectativas. Porque você colocou no teu modo egocêntrico de que todos sabem que você gosta de flores. Mas as pessoas não leem tua mente. As pessoas não vão saber se você não comunicar. Expectativas ou tentar adivinhar ou especular alguma coisa ou rotular alguém por conta de achismos é a receita perfeita para um fracasso emocional. É a receita perfeita. É para viver frustrado todos os dias. É para viver na base de descontar em outras pessoas. E aí você cria esse ciclo. Você está frustrado, você desconta nas outras pessoas, e daí as outras pessoas, que também são egocêntricas, acham que o problema é com elas. Daí fica um clima meio pesado, meio esquisito, daí cria divergências que nem existem por conta de achismos. A expectativa é o maior inimigo do ser humano, porque a gente cria uma expectativa com base ao nosso egocentrismo. Repito, o problema não é criar expectativas, tá? A gente pode criar expectativas, esperar algo. Ah, eu espero ter passado numa prova lá na faculdade. Ah, eu espero receber flores no dia dos namorados. Eu espero que alguém lembre do meu aniversário. Ah, eu espero que fique bom o look que eu tava sonhando ontem, eu tava pensando no look de amanhã. É bom nós esperarmos, porque nós temos um senso de controle sobre o que a gente está fazendo e o que as outras pessoas fazem. O senso de controle, não é que a gente está em controle. Mas logo, você tem que ter a noção de que você não pode viver nas expectativas. O mundo não vai atingir suas expectativas. Gente, nós temos a capacidade neural, física, biológica de abrir a boca e comunicar. Nós criamos a comunicação entre humanos. Então usa ela. Abre a boca, pergunta, conversa. Puxa, eu percebi que você tá mais calado esses dias atrás. Você tá tudo bem? Ponto. Ah, eu acho que ele deve estar por conta dessa situação que aconteceu na casa dele, que não sei o que. Gente, você não sabe nada. Ponto. Você não sabe nada. Das outras pessoas, você não sabe nada. Mesmo você convivendo com uma pessoa, você mora com uma pessoa. Você não vai saber tudo o que acontece no dia dela. Você não vai estar grudada, um simbionte, que nem um Venom lá, na pessoa, para você saber e poder presumir e ter o direito de presumir certa coisa. Não. Nós somos pássaros livres, tal como a Jane Eyre. Eu tô obcecada por esse livro. Me perdoem. É tal qual no livro. Nós somos pássaros. Somos livres. Então, por que você está querendo rotular e você definir para limitar a outra pessoa? Limitar a realidade também e a verdade. É que assim, ó, eu tava conversando com muita gente. Ultimamente eu tô bem social. Sabe aquela época que você fica social? É que os introvertidos vão entender. Tenho épocas e épocas. Tenho épocas que eu quero só me fechar num caçulo e não ver nenhum ser humano. E tem épocas que eu quero conversar até com um papagaio. Eu estou numa dessas épocas. Eu estou muito conversadeira. Então, eu conversando com vizinha, conversando com a colega de trabalho de uma amiga, com minha amiga,
com um namorado, com um papagaio, com uma mãe, com um vô. Eu percebi em todos os relatos e fofocas que eu escutei e presenciei também durante essas 2 semanas, é isso. A rotulação. Uma das pessoas que eu conversei essas 2 semanas me falou assim: puxa, uma pessoa me perguntou assim: puxa, você tá tão caladinho, né? Você tá quieto, você não tá interagindo mais com a gente. Eu acho que você tá infeliz, né? Daí eu olhei assim, te rotulou. Daí ele me rotulou, literalmente me rotulou que eu estou infeliz com base ao achismo e à observação divina de que eu não estava interagindo tanto com eles como antes fazia. Pergunte. Está em todos os cantos, está em todas as interações sociais. A pessoa coloca o achismo acima da realidade. A pessoa coloca um acho com o egocentrismo dela que algo está acontecendo com a outra pessoa e ela pode ser a causa disso. É aí que tá. Essa é a petição oficial pra gente parar de rotular as pessoas com base a achismo e opiniões. Eu acho que ela tá, não sei o que lá. Gente, você não sabe o que tá acontecendo na vida dela. Um dia ruim não define o caráter de uma pessoa. Um dia bom não define o caráter de uma pessoa. Se você viu uma vez uma pessoa feliz, o outro dia ela pode estar completamente o oposto. E tá tudo bem. A gente não é uma linha reta, a gente é uma linha totalmente ondulada. Tem vezes que a gente vai pra cima, outras pra baixo, e isso pode acontecer em menos de minutos. O egocentrismo cria expectativa sobre coisas, sobre experiências, sobre o jeito que queremos que as outras pessoas reajam ou façam tal coisa conforme a nós. Foque na seguinte reflexão, não viva a vida somente esperando e colocando expectativa e achando e rotulando, porque nem a vida, nem as pessoas, nem forças divinas vão atender e nem tem a obrigação de cumprir seus anseios, tá? A gente tenta rotular coisas pra sentir que a gente tá no controle. Eu entendo. E eu era uma pessoa que colocava muita expectativa nas pessoas. Mas depois, inclusive numa situação pessoal, eu falei, cara, eu não posso ficar esperando coisas. Não posso ficar só na expectativa de isso acontecer se eu não colocar o dedo ali e cutucar. Eu tô com algum problema com alguém, tô com algum conflito com alguém, não gostei de alguma coisa, eu tenho a capacidade de falar pra ela que eu não gostei. Porque ela não vai ler minha mente. A gente não lê mentes, a gente não é adivinhos, a gente não consegue enxergar o que a outra pessoa vai fazer ou reagir a certa coisa. Mas eu não vou falar tal coisa por conta que eu tenho medo de como ela vai reagir. Eu acho que ela vai reagir erradamente. Como que você vai descobrir? Falando. Você não pode perguntar uma coisa pensando, nossa, meu ponto de vista deve estar certo. Eu devo estar certa. Se eu estiver certa, puxa, nossa, eu devo estar certa. Porque aí que tá, a gente não vive numa bolha. E o que me irrita mais é como ninguém está falando disso. Uma filosofia ficou bem de moda, o estoicismo, que eu pratico faz muito tempo, muitos anos, porque minha mãe, inclusive, ela mesma é estoica e ela sempre falou a frase pra mim: não deixa te controlar aquilo que você não tem controle sobre. Eu não posso controlar o que não controlo.
tem coisas que nós não controlamos. E deixa eu te contar um segredo. O que a outra pessoa vai falar e fazer e reagir também não está no nosso controle, tá? Gente, a expectativa é a melhor receita para fracasso emocional. A rotulação de uma situação, de uma pessoa, é a melhor receita para fracasso emocional. Porque você vai se frustrar, porque assim, o egocentrismo nos cega no sentido de poder entender o que é real. A pessoa pode estar com cara de brava, mas ela não está brava. Por exemplo, o que aconteceu comigo. Porque assim, nós humanos odiamos ser limitados. Ou seja, uma pessoa olha pra tua cara, no fundo dos teus olhos e fala, você tá brava, né? Você vai se irritar. Você vai falar, você vai começar a entrar em modo de defesa. Por conta teu cérebro faz isso. Eu, Valentina, odeio ser rotulada. Odeio. Com forças. Odeio ser rotulada. E por quê? Porque eu sou livre. A pessoa não está lendo minha mente para poder presumir que eu estou sentindo ou pensando ou estando alguma coisa, tá? Então assim, eu odeio que presumam coisas que não são verdade sem me perguntar. E por isso que, sabendo disso, sabendo que o que me incomoda muito das outras pessoas, eu tento consertar. Eu tento ser uma pessoa comunicativa. Ou seja, não tô falando de comunicação no modo empresarial, no modo motivacional, no modo etc. Estou falando da comunicação básica. Eu gosto de receber flores. Vai lá e conta para os teus entes queridos que você gostaria muito de, algum dia, não interessa, receber flores. Porque a outra pessoa não vai ler tua mente, cara. Você tem que pensar nisso. Você não lê a mente do teu amiguinho, então automaticamente teu amiguinho também não pode ler tua mente. Você tem que ter isso na tua cabeça. O egocentrismo faz que a gente fique esperando o que a gente nunca vai receber. Então assim, esse vídeo, esse episódio aqui é uma petição oficial para pararmos de ficar rotulando as pessoas com base a achismos. Eu acho. Gente, achar não é certo. Ponto. Você acha alguma coisa, mas não tem certeza? Pesquisa, pergunta. Ah, você acha que a outra pessoa pode ter tido algum conflito com você e você foi a causa de alguma coisa? Pergunta e comunica. Ó, eu tô sentindo que a gente tá num clima meio esquisito. A gente pode conversar? Pronto. Se você tem dificuldade de comunicação, treina ela. Tudo é treinável, principalmente comunicação. Porque assim, a sociedade, principalmente de hoje em dia, fez que a gente fique muito cancelável. Ou seja, a gente é censurado. A gente é muito censurado. A gente não consegue falar o que a gente pensa por conta da sociedade colocou esse tabu de esse tema é cancelável. Esse tema não pode falar. Então assim, ó, sabendo que a sociedade fez isso, a gente tem que ir aos poucos. Por exemplo, eu era uma péssima comunicadora. Pra vocês terem noção, eu tive uma evolução enorme nesse quesito, porque assim, eu nunca tive a capacidade de comunicar o que estava sentindo, o que estava me incomodando, o que estava fazendo, etc. Eu sempre era uma surpresa. Hoje em dia, a surpresa é porque eu esqueço de comentar. Mas enfim, vamos lá. Eu tenho um conflito com uma pessoa. Antes, eu ficava quieta e ficava esperando que a outra pessoa solucionasse o problema. POV.
A pessoa não sabe que você tá com problema com ela. A pessoa nem tem a noção, porque tá concentrada em outras coisas, que aconteceu algo que te incomodou. Como você quer solucionar um problema quando a outra pessoa, quando você não dá iniciativa, a outra pessoa não vai ter ideia. A outra pessoa pode ter a ideia, mas ela tá preocupada com a própria vida dela pra poder solucionar um problema que é com você. Então, assim, aos poucos eu fui começando a me comunicar. É comunicação por aqui, comunicação por lá. Você com teus entes queridos, crie códigos, por exemplo. Eu criei um código aqui que se chama Descarreguei. Eu sou uma pessoa introvertida, de novo, vou falar isso aqui publicamente. Eu sou uma pessoa introvertida. E tem vezes, introvertidos vão me entender. Tem vezes que minha bateria social acaba. Ou seja, eu não quero conversar, eu não quero olhar para outro ser humano e não tenho nenhum problema com eles. Eu só quero ficar em paz, em silêncio, com meus próprios pensamentos, fazendo nada. Então, antes eu não comunicava isso. E as pessoas achavam que eu tinha algum problema com elas. Por conta que do nada eu mudava o humor, eu mudava e toda vez que alguém queria conversar comigo, eu reacionava de um modo negativo. Porque eu queria estar na minha, a outra pessoa está invadindo o meu momento sozinha. E isso me incomodava. Mas a outra pessoa sabia disso? A outra pessoa lê minha mente? Não. Então, a partir disso, eu comecei a refletir, puxa, a outra pessoa não tem a obrigação de saber que eu descarreguei, que eu não tenho mais bateria social, eu só quero ficar na minha. A outra pessoa não tem obrigação disso. Então eu inventei o código Descarreguei. Descarreguei significa, se eu falar descarreguei pra um ente querido meu, eu falo, ó, descarreguei. Só falo essa palavra. Eu olho nos olhos da pessoa, descarreguei. Não preciso falar mais nada, a outra pessoa já entende. Ó, beleza. Show de bola. Vou te deixar em paz. Quando você quiser, volta. Pronto, acabou. Simples. Gente, a outra pessoa não vai ler tua mente. Eu fico indignado. E você também não lê a mente do amiguinho. Então, assim, comunica. Aos poucos comunica. Porque eu não era uma pessoa que sabia comunicar, não. Péssima. Pode perguntar pros meus amigos aí, porque uma amiga minha, que eu conheço há 6 anos, me conheceu na pior fase da minha vida. Mas a gente se reconectou ultimamente e a gente conversa de tudo. E a gente conversou assim e falamos, olha, a gente mudou muito, a gente cresceu, mas a gente percebeu. E eu falei, ó, eu não era nada comunicativa naquela época. Você me pegou na pior época possível, mas mesmo assim você era minha amiga. E hoje em dia eu estou comunicativa, estou falando, eu tô com um problema com você, me incomoda alguma coisa, eu vou falar com você. Ai, mas como consigo isso? Eu não sou boa fazendo isso. Se exponha mais. Quanto mais você fazer, mais teu cérebro vai entender que é um hábito, que não é um perigo. Porque comunicação para as pessoas introvertidas e para as pessoas que não são boas em comunicação é um perigo. Porque começa aquela ansiedade. Ai, eu não sei o que a outra pessoa vai pensar sobre isso. Não sei como ela vai reagir. Eu acho que ela vai reagir de tal modo enfim. É aí que tá. Vai praticando. Pratique. Quanto mais vezes você fazer, mais vezes teu cérebro vai entender que é um hábito. E vai ficar muito fácil pra você. O outro dia eu tava tendo um conflito com uma pessoa. E logo eu percebi meu erro, mas também comuniquei o que me incomodava. Beleza. A gente conversou, comuniquei o que estava me incomodando, comuniquei também que admiti meu erro, não fui egocêntrica no modo de, ai, nossa, mas ela fez isso por conta disso, isso. Gente, tudo tem uma solução e principalmente
principalmente o egocentrismo. Principalmente a rotulação e o limite que a gente coloca. Então, de novo, vou repetir a frase que eu falei lá no começo desse episódio. Na maioria das vezes, nós somos o efeito, não a causa, tá? Igualmente vai para outras pessoas, pro outro. Por exemplo, você tem um dia ruim. Você sabendo que você teve um dia ruim, você comunica. Eu tive um dia ruim, porque a causa não foram outras pessoas. Ninguém é obrigado a saber que você teve um dia ruim. Tal qual você não é obrigado a saber que o outro teve um dia ruim. Fica aí a reflexão pra vocês. Acabou. Ablei. Pra quem quiser ler o livro, vou deixar aqui linkado na descrição. Ou podem me mandar mensagem também que eu mando pra vocês os links dos livros. Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Inclusive, com essa lindíssima capa, tá? Essa barata, tá? Eu não achei que ia ser barato um livro desse tamanco com uma capa tão linda. Foi barato. E o livro do Ego, do Osho, eu vou reler. Eu vou ter que reler agora. Sinto muito, vou reler o livro. Comentem seus pontos de vista, porque eu amo sair do meu egocentrismo para ler e enxergar as expectativas e interpretações de outras pessoas. Eu adoro. Então, comentem aí o que vocês acharam, seus pontos de vista. E é uma petição oficial. Vamos parar de limitar a realidade. Vamos parar de rotular as pessoas porque a gente acha alguma coisa, tá? E de novo, você não nem sempre e quase nunca é a causa de um problema, tá? A maioria dos problemas, a maioria das vezes, o problema não é você. É com a própria pessoa. Então, não leve pro pessoal, tá? Não leve pro pessoal. E se você leva, comunica. Me incomodou isso. Porque a outra pessoa não vai saber que você se incomodou. E se você não é bom comunicador, treine. Vai ser incômodo, tá? Porque, meu Deus, eu era péssima comunicando. Péssima, nossa. Mas, conforme eu fui estudando neurociência e sabendo que quanto mais você se expõe, mais repertório você cria, eu comecei a fazer isso e mudou minha vida. Até o próximo episódio. Beijos pra vocês. E parem de colocar expectativas e viver a vida em uma expectativa, tá? Porque nem o mundo, nem as pessoas, nem a divindade tem a obrigação de cumprir seus anseios. Fica aí a reflexão. Beijos pra vocês.